Olá pessoal, tudo bem? Saiu então no começo dessa semana uma matéria na Exame Invest que a gente deixou um pouco de lado porque aconteceu tanta coisa, mas agora nós vamos dar uma atenção para ela porque é importante isso aqui, porque essa manchete é um pouco misleading, tá? Ela não te leva para o entendimento correto das coisas. Tesouro IPCA de longo prazo, aí vamos lembrar quem são eles: Tesouro IPCA 35 e 45 principais, e basicamente todos os que pagam juros semestrais, 30, 40 e 55, né? Prazos aí superior a 10 anos. Então, Tesouro IPCA de longo prazo pode perder para a inflação, entenda. Qual é a sensação que uma pessoa normal ou uma pessoa assim que não presta muita atenção nos investimentos se depara com uma manchete dessas e vê, claro que esse Tesouro IPCA vai perder para a inflação, é coisa do governo. Esse é o primeiro raciocínio que a pessoa desavisada faz ao ler uma manchete dessas. E muitas vezes ela pode ler o texto e não ter a devida clareza, né? Vamos ver aqui, ó. Alta dos preços da economia tende a impactar negativamente o rendimento de tais títulos do Tesouro Direto. Olha, estão falando especificamente do Tesouro Direto. Com prazo de vencimento superior a 2 anos, aponta estudo. Peraí, prazo superior a 2 anos são todos. Todos os tesouros IPCAs. Então, todos os tesouros IPCAs do Tesouro Direto, que são 11 títulos, 6 deles são Tesouro IPCA, então todos eles podem perder para a inflação. Mas quem é que vai investir em Tesouro Direto com uma manchete dessas? Vamos ver se é bem isso, pessoal. Ou isso aqui não tá para lá de tendencioso. É bom a gente explicar direitinho, né? Olha só, gente. Vamos ver aqui, ó. O investidor que compra títulos de Tesouro IPCA costuma ter um objetivo: proteger o patrimônio da inflação. Certo. É verdade. Protege. Esse tipo de título oferece uma rentabilidade híbrida, ou seja, a inflação, que é desconhecida, que a gente sabe como é que isso é feito, o título ele persegue e ele chega lá no vencimento ao valor do VNA, valor nominal atualizado, que a gente já mostrou 500 vezes no canal. É um índice computado desde o dia 15 de julho de 2000, quando era R$1.000, e ele é corrigido pelo IPCA, ou seja, ele aumenta conforme aumenta o índice IPCA. E a taxa pré-fixada, que é informado ali, Tesouro IPCA mais, por exemplo, 2026, 2,86. Daí o nome IPCA mais, como eles bem colocaram aqui. O investidor que mantiver o título até sua data de vencimento embolsa o valor pré-acordado da taxa fixa, mais a variação da inflação sem prejuízos. Então tá. Então aqui ele esclarece que quem fica no vencimento ganha tudo. Tá, que bom. Os vencimentos a propósito são variados e podem chegar a décadas de distância do momento atual. Há títulos hoje negociados na plataforma do vencimento do Tesouro com vencimento em 26, 35, 45. Não só isso, né, meus queridos? 30, 40 e 55 também. Bom, então assim, o risco fica nas mãos daqueles que não pretendem carregar o título de longo prazo até o vencimento. Então, ou seja, o risco fica nas mãos daqueles que, porventura, fizerem o resgate antecipado. Tá aqui em azul. E aí, então, vamos dar uma melhorada nessa manchete, gente? Olha só. Tesouro IPCA de longo prazo pode perder para a inflação no resgate antecipado. É isso. É isso que a matéria está dizendo, certo? Mas, me diz, será que uma pessoa que, por exemplo, não acompanha o nosso canal ou não acompanha nenhum canal de finanças na internet, será que ela vai entender isso com uma leitura rápida e superficial, depois de ter aquele impacto psicológico dessa manchete? Fica a pergunta, né? Então aqui, ó. Esses investidores podem negociar o papel no mercado e são sujeitos a enfrentar a volatilidade nos preços do ativo. Tá, ok. Mas eles também não falam que pode ganhar, né? Quando a taxa cai, a pessoa pode ganhar o famoso ganho da marcação a mercado, que a gente tanto fala também. Nesses casos, a inflação joga a favor e contra o investidor. A favor e contra? Vamos ver isso aí. Por um lado, a taxa pós-fixada faz o título render mais quando a inflação sobe, o que aumenta os preços do Tesouro IPCA no mercado. Só que é o seguinte, né, gente? Quanto mais a inflação sobe, eu tenho alguns vídeos antigos que mostram isso, que eu explico isso no detalhe, matematicamente eu mostro ali. Quanto mais alta a inflação, mais o imposto de renda abocanha a rentabilidade. Então, pessoal, se por um lado a parcela pós-fixada faz o título render mais quando a inflação sobe, tem que se lembrar que quanto mais a inflação subir, mais o imposto de renda vai abocanhar
ou pode abocanhar essa parte da inflação. Então isso não é legal, certo? Só que ela tem que ser realmente um nível alto para que isso tenha efeito. Então não joga a favor, tá? O melhor é você ter aquela taxa pré-fixada e de preferência inflação zero. Aí sim você está no melhor dos mundos. Ó, no entanto, o componente pré-fixado sofre os efeitos da alta do IPCA sobre a Selic, que pode anular os ganhos obtidos. Como assim? Vamos ver o que eles dizem. Isso porque a inflação acumulada aumenta a expectativa de elevação da taxa de juros, causando impacto negativo no preço desses ativos. Bom, aí é aquilo. Aí ele tá dizendo aqui, com palavras não tão simples assim, que quando a taxa sobe, o preço cai. E aí, se você for resgatar depois que a taxa subiu e que o preço caiu, aí sim você vai ter prejuízo. Funciona assim: a taxa prefixada é calculada com base na perspectiva da taxa de juros futuro, né? O DI futuro, que a gente mostra aqui para vocês muitas vezes. Se a Selic sobe, a taxa prefixada dos próximos títulos tende a ser maior do que a dos papéis já emitidos. Não necessariamente. Aqui está outro pecado da matéria, certo? A taxa prefixada dos tesouros IPCAs, que é modificada 3 vezes ao dia, às vezes 4 no site do Tesouro, ela segue a tendência, que não é sempre ipsis literis, tá? Mas ela segue a tendência do mercado. Então, assim, ó, se a Selic sobe, parece que a Selic é o único determinante de tudo, e não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que essas taxas sobem pela percepção de risco do mercado, pelo sabor das negociações do DI futuro, pelo estresse ou calmaria do mercado. Sendo assim, o investidor que comprou um título antes do aumento da taxa pode ver seu papel se desvalorizar frente aos que são emitidos após a alta da Selic. Aí tem uma coisa, gente. O mercado, ele está muito nervoso. Ele tensiona muito. Está tensionando por todos os motivos. É só a gente ver cada semana. É um motivo diferente o mercado tensiona. Eu já falei isso ano passado. Vou repetir agora porque o contexto fica muito claro. Pode ser que, ao começar um ciclo de alta na Selic, o mercado se acalme e as taxas, paradoxalmente, comecem a cair. Certo? Só que isso não aparece nesse tipo de matéria. Não aparece, certo? Vamos ver aqui o que mais, que tem mais alguma coisinha aqui. Aí eles falam aqui de um estudo que foi feito por uma casa de análise que comparou a inflação com a rentabilidade dos títulos públicos indexados à inflação ao longo dos últimos 5 anos. Então, 2016 para cá. O estudo aponta que quanto mais curto o vencimento, maior a sua correlação com a aceleração da inflação. Ou seja, se a inflação acumulada nos 12 meses anteriores está subindo, melhor tendem a performar esses papéis. Então, pessoal, olha só. Por que o Tesouro lançou o Tesouro IPCA 23 no mercado de leilões? Porque justamente eles sabem disso, eles sabem que haveria demanda por esse papel e eles conseguiriam fazer mais caixa. A correlação entre a inflação e os títulos indexados à inflação é positiva quando os ativos têm um prazo de vencimento de 2 anos ou menos. Mas nós não temos esses títulos no Tesouro, pessoal. Mas aí que tá. Aí eles falam aqui que os mais longos, que essa relação não existe ou é levemente negativa, isso significa que o preço dos ativos tende a cair quando a inflação acelera, o que também nem sempre, depende do estresse do mercado. E aí, pessoal, isso que eles estão dizendo, vamos mostrar aqui, a gente já fez algo parecido no vídeo sobre a segurança do Tesouro IPCA 2026, que é o mais curto que a gente tem, né? Então, olha só, o Tesouro IPCA 26 a 2,86, comprado em 23 de fevereiro de 21, com resgate antecipado em 1 ano e a taxa sobe para 3. Tá? Vamos supor que esse raciocínio deles aí subiu Selic e vamos dizer que a taxa estressou porque a Selic subiu, o que não faz muito sentido, porque é o que o mercado quer. Quando o mercado quer uma coisa, essa coisa acontece, o mercado relaxa. Então vamos ver aqui como é que ficaria, olha aí, ó. Ficaria ainda assim com uma rentabilidade superior à inflação, eu coloquei a inflação de 4%, rendimento bruto 633, rendimento no resgate antecipado 497% ao ano. Mesmo assim, bem superior à provável taxa Selic futura em 2022, 3,75, o mercado está falando, né? Ou mesmo 4%, aqui a rentabilidade do papel seria quase de 5%, né? Indo de 2,86% para 3%. Então, vejo assim como o papel é protegido, certo? E no caso do 35,
O 35 a gente vai ter que pegar a taxa do 35, vamos colocar aqui 373. E aí eles têm razão. No caso dos IPCAs muito longos, quando há um estresse, vou botar aqui a inflação de 4%. Ó, 373 para 4%, parecido ali com o do IPCA 26, que ganhou. O que aconteceria com o IPCA 35? Ele ganha também, mas ele ganha um pouquinho menos do que a inflação, certo? Então assim, pessoal, balanço final aí. Tem informação útil na matéria, certo? Mostrando esse detalhe que os tesouros IPCAs longos, na marcação ao mercado, eles podem eventualmente sofrer e render menos que a inflação. Pode. Que o IPCA mais curto é mais seguro, sim, só que tem que colocar aqui, ó, tesouro IPCA de longo prazo pode perder para a inflação no resgate antecipado. E no resgate antecipado, mal feito. Ou seja, aquele em que a pessoa resgata antecipadamente com uma taxa mais alta do que a taxa que ela comprou. Por isso que a gente fala tanto no canal, para a gente tentar sempre fazer o que, gente? Aumentar a nossa taxa média, aumentar a taxa média dos nossos títulos, da nossa carteira, certo? Sempre que a taxa subir um pouquinho, tentar comprar um pouquinho mais. Se a taxa baixou, espera, deixa passar, esfria a cabeça, faz uma meditação, faz outra coisa. Voltou a subir, tenta comprar um pouquinho de novo, certo? Para sempre manter a sua taxa média o mais alto possível, tá? Por quê? Porque aí, na eventualidade de, sei lá, acontecer qualquer outra coisa, você quiser sair, fazer um resgate antecipado, você tá sempre com uma taxa boa para poder resgatar. E taxa boa, tá subentendido taxa mais alta que a taxa do momento no mercado, certo? Assim a gente faz um bom resgate antecipado e não entra de cabeça numa manchete, digamos assim, um pouquinho tendenciosa, né? Um pouquinho parcial aí com a realidade dos títulos, né? Porque a gente sabe que a gente tem o controle dos títulos, tá certo? A gente tá sim investindo num título que tem volatilidade, sim, a gente investe em títulos com volatilidade, mas o investidor tem que saber esses momentos de saída e também dosar um pouquinho os bons momentos de entrada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.